Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos juntos nessa quinta-feira para meditarmos a palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, estamos meditando com vocês com a leitura do livro de Esther. Hoje queremos compartilhar os capítulos 7 e 8. Uma boa parte da história de Esther nos mostra como aqueles que se dedicam a viver o propósito de Deus, a experimentar as promessas de Deus para a sua família, vão encontrar resistência e ação do adversário para querer tentar contra aquilo que são os planos de Deus para as nossas famílias. Nós também vimos isso com a leitura dos livros de Esdras e de Neemias durante a reconstrução da cidade de Jerusalém, do seu templo, dos seus muros, tudo isso acontecendo no final do período do exílio dos judeus na Babilônia. A história de Esther aconteceu aproximadamente 5 séculos antes de Cristo. E hoje nós vamos ver como o Senhor não permite que o justo seja prejudicado de forma permanente. Nós vamos ver como o Senhor vai tratar com o inimigo, e isso nos lembra de tantos salmos, como por exemplo o Salmo 55, que mostra que o Senhor preserva os seus servos, apesar dos medos, apesar das dificuldades a que os servos de Deus são expostos. O Senhor ouve o nosso clamor, ouve o nosso choro, e Ele vem agir contra o inimigo das nossas almas e contra tudo aquilo que tenta contra as nossas famílias. Hoje nós vamos ver então quando Amã, aquele que estava tratando contra Mardoqueu, contra a própria rainha Esther e o seu povo judeu, como ele vai sofrer as consequências do seu próprio plano. Então te convidamos a meditar conosco com essa leitura de Esther 7 e 8, e ao final nós queremos também orar pelas nossas famílias, especialmente orar contra tudo aquilo que tem tentado contra o seu casamento, contra as vidas dos seus filhos, dos seus netos e dos propósitos de Deus na sua vida e na sua família. Sim, então vamos orar pedindo ao Senhor para abençoar esse tempo que nós vamos ter aqui juntos, lendo a palavra de Deus, que é poderosa, traz fé, traz esperança, traz direção, sabedoria para nós. Sim. E que nós possamos receber tudo aquilo que Deus tem para nós nessa manhã, ou talvez para você nessa tarde ou nessa noite. Vamos orar. Pai, muito obrigado. Obrigado por esse novo dia. Obrigado pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Ajuda-nos, Pai, a viver de forma digna do Senhor. Ajuda-nos a viver, Pai, de forma olhando para o Senhor, Pai, olhando para a Tua graça, para a Tua misericórdia, para o Teu favor e para a Tua justiça, porque o Senhor é justo e o Senhor vê, Pai, cada situação em nossas vidas. Então eu coloco diante de Ti essa leitura de hoje, que essa leitura traga, Pai, revelação, conforto e direção, Pai, para cada um de nós. Nós consagramos esse tempo a Ti e pedimos a Tua bênção. Em nome de Jesus, amém. Acompanhe conosco então, essa é uma leitura um pouco mais curta. Diz assim, Esther capítulo 7. O rei, aqui o rei Xerxes, e Amã era aquele homem que estava tramando contra o povo judeu, o que envolvia um risco à própria vida da rainha Esther. O rei e Amã foram ao banquete da rainha Esther. E enquanto bebiam vinho no segundo dia, o rei perguntou de novo: Rainha Esther, qual é o seu pedido? Você será atendida. O que deseja? Mesmo que seja a metade do reino, isso lhe será concedido. Então a rainha Esther respondeu: Se posso contar com o favor do rei, e se isso lhe agrada, poupe a minha vida e a do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo. Porque eu e o meu povo fomos vendidos para o extermínio, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. O rei Xerxes perguntou à rainha Esther: quem se atreveu a uma dessas coisas? Onde está ele? E Esther respondeu: o adversário e inimigo é Amã, este ímpio. Amã estava sentado nessa mesa do banquete, juntamente com o rei Xerxes, diante de Esther. E ali ela aproveita essa segunda oportunidade de refeição para entregar os planos malignos de Amã diante do rei. O adversário e inimigo é Amã, este ímpio. Diante disso, Amã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Furioso, o rei levantou-se, deixou o vinho, saiu dali e foi para o jardim do palácio. Percebendo Amã que o rei
já tinha decidido condená-lo, ficou ali para implorar por sua vida a rainha Esther. Ao voltar o rei do jardim do palácio ao salão do banquete, viu Amã caído sobre o divã onde estava Esther reclinada. Então exclamou: chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença e na minha própria casa? Mal o rei terminou de dizer isso, alguns oficiais cobriram o rosto de Amã. Então Arbona, um dos eunucos a serviço pessoal do rei, disse: há uma estaca de 50 côvados de altura, junto à casa de Amã, que ele fez para Mardoqueu, aquele que interveio em favor do rei. Que ele seja, então o rei ordenou, que ele seja empalado nela. Assim empalaram Amã na estaca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Com isso, a ira do rei se acalmou. E no capítulo 8 diz: naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Esther todos os bens de Amã, inimigo dos judeus. Ou seja, não apenas Amã morreu na própria armadilha que ele tinha preparado para ele, como os bens dele foram transferidos para Esther e, consequentemente, seu tio Mardoqueu para o povo judeu. Mardoqueu se apresentou diante do rei, pois Esther lhe dissera que ele era seu parente. O rei tirou o anel sinete que tinha no dedo, o qual havia tomado de Amã, e o deu a Mardoqueu. Então Esther o nomeou administrador dos bens de Amã. Esther voltou a falar com o rei. Ela caiu aos seus pés e, chorando, suplicou-lhe que revogasse o plano maligno que Amã, o agagita, maquinara contra os judeus. Então o rei estendeu o cetro de ouro a Esther, e ela se levantou diante dele e disse: se for do agrado do rei, se posso contar com seu favor, e se considerar justo, que se escreva uma ordem revogando as cartas que Amã, filho do agagita Amedata, concebeu e escreveu para que os judeus fossem exterminados em todas as províncias do rei. Pois como suportarei ver a desgraça que cairá sobre o meu povo? Como suportarei ver a destruição da minha própria família? O rei Xerxes respondeu à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: mandei empalar Amã na estaca que ele levantou, e dei os seus bens a Esther, porque ele atentou contra os judeus. Escrevam agora outro decreto em nome do rei, em favor dos judeus, como for melhor aos seus olhos, e selem-no com o anel sinete do rei, pois nenhum documento escrito em nome do rei e selado com o seu anel pode ser revogado. Isso aconteceu no 23º dia do terceiro mês, o mês de Sivan. Os escribas do rei foram imediatamente convocados, e todas as ordens de Mardoqueu foram escritas aos judeus, aos sátrapas, aos governadores e aos nobres das 127 províncias, que se estendiam da Índia até Cuxi. Esse era o Império Persa, sob liderança do rei Xerxes nesse contexto. Essas ordens foram redigidas na língua e na escrita de cada província e de cada povo, e também na língua e na escrita dos judeus. Mardoqueu escreveu em nome do rei Xerxes, selou as cartas com o anel sinete do rei e as enviou por meio de mensageiros montados em cavalos velozes das estrebarias do próprio rei. O decreto do rei concedia aos judeus de cada cidade o direito de se reunirem e de se protegerem, de exterminar, matar e aniquilar qualquer força armada de outro povo ou de outra província que os ameaçasse. A eles, a suas mulheres e a seus filhos, e o direito de saquear os bens dos seus inimigos. O decreto entrou em vigor nas províncias do rei Xerxes no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar. Uma cópia do decreto foi publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que naquele dia os judeus estivessem prontos para vingar-se dos seus inimigos. Os mensageiros, montados em cavalos das estrebarias do rei, saíram a galope, instigados pela ordem do rei.
O decreto também foi publicado na cidadela de Suzã. Mardoqueu saiu da presença do rei usando vestes reais, em azul e branco, uma grande coroa de ouro e um manto púrpura de linho fino. A cidadela de Suzã exultava de alegria. Para os judeus foi uma ocasião de felicidade, alegria, júbilo e honra. Em cada província e em cada cidade, aonde quer que chegasse o decreto do rei, havia alegria e júbilo entre os judeus, com banquetes e festas. Muitos que pertenciam a outros povos do reino se tornaram-se judeus, porque o medo aos judeus tinha se apoderado deles. Nós vemos nesses capítulos 7 e 8 de Esther, diante de um plano maligno traçado por Amã, como os judeus foram submetidos a um momento difícil de crise, de medo, em que temeram pelas suas próprias vidas. Tanto o povo judeu como um todo, em diferentes províncias do Império Persa, como a própria rainha Esther dentro do palácio. Mas diante da resposta, da oração, do clamor, do jejum do povo de Deus, o Senhor interveio e não apenas protegeu o seu povo, mas também o honrou, lhe deu alegria, júbilo, celebração, riquezas que foram acrescentadas a eles, enquanto o inimigo caiu na própria cova. Quando nós lemos as Escrituras Sagradas como um todo, nós vemos várias situações como essa, em que o inimigo prepara algo contra o povo de Deus e Deus converte isso que o inimigo trouxe de mal para o nosso próprio bem. Existem vários salmos, inclusive, que os salmistas escreveram inspirados pelo Espírito Santo para que nós oremos contra o inimigo, para que o Senhor confunda a linguagem deles, para que o Senhor faça o inimigo cair na cova que eles mesmos prepararam para nós. É lógico que a Bíblia não está falando para nós orarmos contra pessoas ou fazermos mal a outras pessoas. Exatamente o contrário. A Bíblia diz que aqueles que tentam fazer mal contra nós, eles estão, na verdade, inspirados, estão sendo impelidos por espíritos malignos. Então é no mundo espiritual que nós temos essa batalha e onde o inimigo vai ser derrotado em nome de Jesus. Amém. Nós oramos pelas pessoas. A Bíblia nos ensina a amar aqueles que são os nossos inimigos e também orar por aqueles que nos perseguem. No aspecto humano, mas no mundo espiritual existe uma batalha e a Bíblia nos ensina a orar contra os poderes do inimigo, para que nós possamos de fato experimentar as promessas de Deus e assim o nome do Senhor Deus ser glorificado através da nossa família. Um bom exemplo que nós mencionamos no início dessa meditação é o Salmo 55. Você pode ler ali um momento em que o salmista estava aflito, porque o poder do inimigo era mais forte do que ele, e o salmista estava com medo, apavorado. Então ele clama a Deus e ele usa palavras inspiradas pelo Espírito Santo para orar especificamente contra o inimigo. Essas são chamadas orações imprecatórias, quando as Escrituras nos ensinam a orarmos inspirados pelo Espírito Santo contra o poder do inimigo. Amém. Então vamos orar então pelas nossas famílias. Coloque aí diante de Deus se há alguma situação que você tem visto um ataque forte do inimigo contra a sua vida ou a sua família, pedindo, e vamos clamar ao Senhor para que Ele venha realmente com essa justiça, com o poder dEle, Amém, atuando em nosso favor. E Ele é Deus que cuida de cada um de nós e Ele sabe cada detalhe. Então vamos Amém. orar? Muito obrigado, meu Pai, pela sua fidelidade, pela sua grandeza, Sim, meu pelo Pai. seu poder e seu cuidado para com as nossas vidas em cada detalhe. Obrigado pelas instruções da tua palavra, que são como uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso Sim, meu caminho. Pai. E obrigado pelo seu propósito de nos prosperar,